Mas o Gabigol ficou no banco de reservas, não entrou em nenhum momento, incrível, né? Como um jogador que outro dia estava rivalizando se era o maior ídolo da história junto com o Zico, sequer entra em campo num jogo como esse. E aí, olha lá o que ele fez. Troca de camisas no final, ele sai conversando com o Everton e dá aquela rodada na camisa do Palmeiras. Não é possível. Eu diria que não é nem sutil, né? Fez. Cara, eu diria que não é nem sutil. O Mauro César, nosso colega, ele costuma... essa rodada é o que ele tá pondo a camisa nas costas. Faz assim, ó. Aquela rodada. Comemorando a classificação, mas assim. Com a camisa do Palmeiras. Isso. Lembra, a troca de camisa assim, normal, os jogadores trocam, mas segura na mão, põe no ombro, esse é o normal. Rodar que não é o normal. Nesse meio tempo, né, que ele não joga bem há muito tempo, há mais de 1 ano e meio, ele mandou beijinho pro Dorival na coletiva no meio da final da Copa do Brasil. Ele vestiu a camisa do Corinthians. Agora ele roda a camisa do Palmeiras. Cara, é uma coisa... É uma aberração, né? É uma aberração. E acho que essa distinção a gente precisa... Ele vive num mundo à parte. Está cada vez mais à parte do jogo. Né? Uma coisa... Ele foi caricato ele contra o São Paulo, jogando desde o início. E num jogo desse a gente está fazendo essa distinção, acho que ela precisa ser feita entre ele e o Dudu nessa situação. O Dudu vem de uma cirurgia de ligamento cruzado, 8 meses fora, tem 30 e poucos anos, ele não tem 30 anos, o cara, ele não consegue... 28 só. Ele virou uma caricatura. E está conseguindo, como se ele fizesse um plano de sabotagem da imagem que ele construiu junto aos... Olha, eu sempre fui a favor da contratação do Gabriel, eu te falo como palmeirense agora, me deem como é que a gente fala quando a gente pede licença de um cargo para falar? Enfim, eu sempre, como palmeirense, eu gostaria muito de ter o Gabigol jogando ontem contra o Flamengo. Porque eu vejo nele, tecnicamente, jogador muito bom no futebol brasileiro. Ele era um dos acima da média. Mas quem me garante que ele não vai pegar um Palmeiras e Corinthians, pegar a camisa do Corinthians e sair balançando lá na frente? Pois é. Sério e honestamente, não dá, né? O que me parece, uma outra coisa que para mim é bem maluco nessa questão do Gabigol, é que ele é como se ele não está exatamente em condições de ficar fazendo esse tipo de coisa. Faz muito tempo que ele não joga nada. Para ele tá. A diferença é essa. Você tem razão, mas na cabeça dele ele tá. Não há limite. Então, não é mesmo que o cara vai ligar uma chave aí e amanhã vai virar o Gabigol de 2019. Ele tá tentando, ele tá jogando, tá lá. Ele entra e joga o que jogou contra o São Paulo, por exemplo. Nada. No Morumbi outro dia. É muito impressionante isso. Parece um descolamento do que está acontecendo. Da realidade, completo. Há muito tempo. É incrível. Eu acho que a esperança que o Massa tem é que ele, em um outro ambiente, em outro clube, com outro comando, ele volte a jogar minimamente o que ele sabe, o que ele pode. Mas, olha, poucas vezes eu vi um jogador de um nível técnico tão bom ficar 1 ano e meio sem jogar nada, sem ter um problema físico, né? Então, normalmente acontece. O que me chama mais atenção, Arnaldo, é alguém jogar uma imagem, uma idolatria de uma torcida que tem 40 mil, 50, 150, sei lá eu quantos, que poderia ser o sustento dele pro resto da vida, cara. Isso que mais me chama atenção. O Celso Oliveira fala, vocês estão exagerando, o Gabriel nem percebeu que estava girando a camisa do adversário. Ué, estava girando a camisa de quem? O cara estava com a camisa do Palmeiras lá, gente. Veste a camisa do Corinthians, roda a camisa do Palmeiras. É difícil. E o lance do pré-contrato, lembrando, o Palmeiras não exerce, o Palmeiras não vai para cima porque teria que pagar o que o Flamengo queria minimamente para liberá-lo 6 meses, 4 meses, 5 meses antes. E aí a Leila falou, não vou perder esses milhões por causa de 4 meses, se der certo no começo do ano eu trago. Claro que ele vai jogar no Palmeiras ano que vem, né? Por causa dessa cena? Não só por essa, as conversas com o Everton, os papos com a Leila, os abraços no Abel. Mas se bem que ele é meio assim, né? O cara foi lá e mandou beijo pro Dorival depois de perder a Copa do Brasil. Mas ali foi provocação pura, né? Então, mas isso foi o quê? Isso não é uma provocação? Ou a gente que está sendo... Isso é o seguinte, eu tô aqui, não quero mais, tô de saco cheio, vai acabar e eu vou jogar no Palmeiras. A conclusão que eu chego é essa. E é um pouco... Porque se ele for pro Corinthians o ano que vem, em janeiro, eu vou ficar ainda mais espantado. Exato. Pode ser, não sei.
E é uma forma, eu acho que ele tem nessas situações de aparecer sem ter mais nenhum protagonismo no time, né? Então, se o time se classificou, ele não moveu uma palha para o time se classificar, e aí nós estamos, de fato, repercutindo a imagem, é a forma do... Né? Assim como foi... acho que talvez desde aquele momento, talvez a primeira tenha sido, desse período todo, de 1 ano e meio, tenha sido aquela pós-vitória contra o Fluminense no estadual, primeira partida em que ele fica na reserva do Pedro, e aí fala que não quer jogar em outra posição, quer disputar com o Pedro, aí tem a viagem, daí volta, perde 4-0 com ele jogando, e aí, a partir daí, ele não jogou mais. Simplesmente não jogou mais. O Ronaldo fala, boa tarde, o Gabigol teve 1 ano na carreira, 2019, no mais é isso, um bom jogador apenas. Não, mas eu discordo que, assim, os outros nível de futebol dele... Ele teve ótimas participações, ele fez gol decisivo na Libertadores também, sob o comando do Dorival, foi gol dele. Ele jogou bem com o Pedro na época do Dorival, fazendo até uma função diferente, se sacrificando pelo time. Ele jogou um bom ano. Aquele ano foi muito bom, na minha opinião, dele. A gente fala, talvez, a questão de não ter ido à Copa, a gente fala muito em jogador que perde a motivação, talvez tenha sido porque o período coincide, mas, cara, tá durando demais. Né? E isso acontece, né? O Alex, o meia diz que quase largou a carreira quando não foi pra Copa. Isso às vezes, o Ronaldo também, né? Engorda no Corinthians e tal. Quando não tenta o último sprint também não rola. Quando o Arnaldo fala mudança de ambiente pro Gabigol, e não é só isso, né? Ao mudar o ambiente, ele chega, independentemente para onde ele for, ele chega como um zerinho ali. Ele chega menor que, se ele vier Palmeiras, ele chega menor que o Vitor Reis. Porque o Vitor Reis, na instituição, tem mais história do que ele. Então isso daí talvez seja bom para ele. No Flamengo, ele ainda é o Gabigol que fez tudo isso que o Arnaldo tá dizendo. E aí eu acho que ele se sente no direito ainda de ser grandão, eu sou maior que o Zico na minha arte aqui e tal. Só que se ele vai Palmeiras, o Palmeiras, beleza, você é o Gabriel, né? Tá aqui, ó, 8 vezes campeão disso, 9 vezes, 4 títulos, 6 títulos, tal, valeu? Vambora? Você quer fazer parte disso? Aí eu acho que ele vai chegar, talvez a mudança de ambiente, ele vai chegar pequenininho, seja onde for. A não ser no Santos, aí no Santos eu acho que ele chegaria de novo, nasceu no clube lá, eu acho que é diferente. Tirando o Santos, no restante eu acho que ele chega bem tranquilo ali, para tentar começar a sua trajetória e talvez ele mude um pouco a maneira de ser dele. As palavras da Leila sobre o Gabriel foram então? Não, o Gabriel é muito educado, tá? Perguntaram a ela, pô, a gente viu você conversando com o Landim, com o Gabriel e tal, ele te cumprimentou. Ela falou, não, o Gabriel é um jogador muito educado e não há nada assinado. Sim, mas também não negou que há uma... Não, se você pergunta assim pra mim, Massa, como é que tá aquela casa que você foi ver? Eu digo, não tem nada assinado. Se for... Entendi. Tem uma conversa aí, né? Sim. O Giovan Capiloso fala, Gabigol vacilou e a diretoria do Palmeiras também. Era pro Gabi já estar jogando ontem e fazendo gol. É isso. Só ontem perdeu 4,5 milhões. Valeu a pena não pagar o Flamengo o restante do salário do ano? É uma boa conta essa. Não, é que essa para mim isso foi muito mal conduzido pelo Palmeiras. Se você precisa de um centroavante, chegou-se à conclusão. Precisamos de um centroavante. Gabriel. O Gabigol não pode ser um negócio de oportunidade se eu detectei que eu preciso, eu tenho uma necessidade. Para esse momento. Se eu tenho uma necessidade nesse momento, nesse mês de agosto, com esse tanto de contusão, mexida no time, mudança de esquema tático, um monte de problema muscular, eu trago o cara agora. Custar 5, custar 10, custar 8, o Palmeiras tem dinheiro para isso. Não é que não dá para pagar os direitos econômicos do Gabigol, né? Mas, pô, um acerto aqui, um acerto acolá. Ou então, já que não dá, que vai dar problema com o Flamengo, vai ter um problema institucional nos clubes, o Flamengo vai pedir o dinheiro para construir um estádio novo, contrata outro Cristo. Tão importante quanto, né? E só uma coisa, a resposta da tia Leila, ela é jurídica também. Porque se ela assume que tem um pré-contrato assinado, esse tipo de coisa, o Palmeiras talvez possa encher o saco, o Flamengo possa encher o saco na justiça, do tipo, aliciando meu jogador. Tem uma briga ali. Por mais que a FIFA libere assinaturas de pré-contrato,
No mínimo o Flamengo pode querer fazer um barulho, estão aliciando, aí entra em alguma FIFA, ou tenta cobrar alguma coisa. Então acho que ela está tentando evitar esse tipo de problema, a gente só vai saber na virada do ano, de dezembro para janeiro, aí a gente vai talvez ter uma noção melhor. Muito bem, Massa. Palmeiras eliminado, Flamengo classificado, um dos que está aí em 3 frentes ainda, porque o Botafogo também caiu. Daqui a pouco a gente fala sobre o gesto obsceno do Abel e tudo mais. Mas, ao final, aplausos para o Palmeiras pelo jogo que fez, 1-0, poderia ter feito outro e tudo mais, quase conseguiu. Está eliminado, mas é aquilo que você falou ontem, né? O importante era o Palmeiras fazer um bom jogo, que acabou fazendo. Cara, assim, me deem um pouquinho de tempo, porque tem muita coisa para falar, tá? Sim. Então, este Palmeiras que a gente viu ontem no Allianz é o Palmeiras que a gente está acostumado a ver em decisão, que a gente viu nos últimos 12 jogos do ano passado, que a gente viu em outras decisões de mata-mata. O que me cabe tentar entender é o que aconteceu contra Botafogo, contra Fluminense, Vitória e Flamengo no primeiro jogo. Então, para entender isso, a gente precisa olhar para um número excessivo de contusões musculares, porque quando ganha o título é legal. Eu já fiz matéria com o Daniel Gonçalves, que é o chefe do Núcleo de Saúde e Ciência lá do Palmeiras. Investe um montão de dinheiro lá, e não é pouco, tá? Todo ano tem tecnologia nova, tem câmera hiperbárica, tem oxigênio que importado da NASA, tem comida parbolizada. Cara, isso, para mim, a explicação simples é a seguinte: quando o Abel muda o modelo de jogo depois do Paulista, quando você passa a marcar adiantado, os jogadores precisam estar preparados fisicamente para isso. E ele errou aí, porque o Mike sentiu de novo. O Felipe Anderson saiu, tomou uma dedada no olho, mas o Lázaro já sentiu lá atrás, no melhor momento dele, contusão muscular. Rômulo, contusão muscular. Zé Rafael, contusão muscular. O Veiga teve que sair por causa de problema muscular. Ele parou. O detalhe do jogo, é bom a gente, quando torce por um time, conseguir ter a consciência de ver o jogo sem estar na arquibancada. Preste atenção nos detalhes do jogo, como no segundo tempo o Veiga passa a não bater mais falta e não cobrar mais escanteio. Exatamente. É um jogador fundamental na bola parada, já não tinha o Felipe Anderson. Então ele sai do jogo porque a coxa esquerda dele, ou a perna esquerda, não sei exatamente olhando o problema, não tinha condições de jogo. Então foi mal planejado para chegar em agosto, e nós sabíamos que mata-mata em agosto, que a temporada seria o mais difícil em agosto. Então tem erro aí. De quem é? Eu não sei se é de quem é. A responsabilidade é do Abel Ferreira. Ponto. Isso não dá para tirar e não. Vocês me conhecem um pouco, ou bem, já nesse tempo, sabem que eu não sou de, como dizem, passapano. Então, quando você muda o modelo tático de jogo, você precisa ter jogador preparado para te atender, né? Quando os reforços chegam, o Maurício não pode jogar a Copa do Brasil. E o Palmeiras perdeu o lado direito dele ontem. E foi aí, com 35 minutos, que o Flamengo respirou um pouco no primeiro tempo. O lado direito do Palmeiras estava funcionando por quê? Porque você tinha os dois lados funcionando. O Veiga, como meia por dentro, o Caio Paulista passando, e bela partida do Caio Paulista, tá? Como ponta, o Mike passando como ponta e o Felipe Anderson por dentro com dois atacantes. Aí você corre risco atrás? Corre, porque você tem só 4 caras para defender, que é o Aníbal, que ficou um pouco mais, e os 3 zagueiros. Mas era risco que tinha que correr diante da incapacidade que esse time mostrou no primeiro jogo lá na Copa do Brasil, certo? Então, essas questões, elas precisam ser discutidas no Palmeiras internamente, que seja internamente, tá? Há uma interrogação, há uma dúvida, sim, de por que esse time teve tantas lesões musculares. 2 torções no tornozelo do Murilo, fatalidade. Contusão do Piquerez, ok, fatalidade. 2 torções no tornozelo esquerdo, joelho do Estevão, ok, fatalidade. Um trauma, uma pancada, se fica fora um jogo, ok, tá? Mas tem um excesso de contusões musculares aí
que precisa ser pensado, isso deveria ter sido pensado antes, porque agora não adianta pensar, porque agora tem o Flamengo de novo, e se perder pro Flamengo domingo, o brasileiro acabou. São 5 pontos perdidos hoje a diferença, não é isso pro Flamengo? Exato. Ou mais? Vamos lá, então, Flamengo com o jogo a menos, né, ainda. Isso, então, tô falando a diferença por pontos perdidos. Você faz por pontos perdidos, né? Na tabela, o Flamengo tem 40, o Palmeiras tem 37. Então, o Flamengo tem um jogo a menos. Então pode abrir a 6, né? Isso. Se ele vencer o jogo atrasado. Pode Exato. Ir 6. Mas o Botafogo tem mais ainda. O jogo do Flamengo contra o Internacional atrasado. E o Botafogo também agora, como o Palmeiras. O Palmeiras tem o Botafogo tem os mesmos. Tem os 6 inscritos. Isso. De então, vantagem sobre o Palmeiras. O jogo domingo é fundamental. Agora, pergunto a vocês. Quem vai jogar domingo? Pois é. Essa é uma questão, né? O Mike, a torcida do Palmeiras reclama do Marcos. Por que joga o Marcos Rocha? Por que joga o Marcos Rocha? Porque o Mike não aguenta. Ora, se o Mike não aguenta, o Giai tinha que ter sido contratado em janeiro. E o elenco tinha que ter sido reformulado antes. Não agora. Tudo bem, se você pensar num trabalho longevo que para 2025 o Giai vai estar mais habilitado, né? Que você vai ter a possibilidade de ter ele ano que vem, ok. Se você olha nessa régua mais longe, eu concordo com planejamento. Mas eu sabia, vocês sabiam, a torcida do Flamengo sabia, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do mundo, que agosto ia ser essa carnificina. Então, a pergunta que eu faço é: por que é que não jogou assim lá no Maracanã? O que impede de você jogar assim, ou jogar como jogou contra o Botafogo? 1-0, perdeu o jogo, ok? Exato, 1-0, perdeu o jogo, tá tudo certo. Entendeu? Tá longe do Palmeiras ter, independente do frame do Flaco, a bola do Murilo na trave, outras 2 grandes defesas do Matheus Cunha, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, contra um Everton que pegou uma bola. Uma bola. Então, é claro, óbvio que dá um baita talento você ver o time voltar a ser o Palmeiras. Se vocês observarem o time que terminou o jogo, vocês vão ver que tinha pelo menos 5 jogadores que não são jogadores que jogam todo jogo. Né? E os principais estavam fora. Então, se aposta na recuperação de um jogador como o Dudu, que assina um contrato com o Cruzeiro e não rende, não tem condição. Ele não tem condição, não entrou ontem porque ele não tem condição. Lembrei do versões Dudu e Gabigol, espectadores da partida, como a gente. Entendeu? 2 jogadores num jogo. Uns 4 milhões de salário por mês, os 2. Não tem como. Agora, tem uma contusão grave aí. Claro. Né? Então, no caso de um, no caso de outro, o outro não, o outro tem tilt. Então, é contusão grave. Agora, o Palmeiras precisa sentar no seu divã interno lá e saber tirar uma lição disso aí. Perder faz parte do jogo, cara. Perder faz parte do jogo. E a gente tem que saber perder. E o palmeirense precisa saber perder. Ok? Tá? Precisa saber perder. Nós todos precisamos saber perder. Perder dessa forma, com o time aplaudido, eu até fiquei surpreso. Eu esperava até uma outra reação. Mesmo o time jogando bem. Mas a forma que foi realmente muito impactante. Isso dá um ânimo, dá uma injeção de que o Palmeiras possa ter mais ou menos, se não em todos os jogos, que também é impossível, porque tem a questão do mata-mata, daquilo que você pensa pro jogo, vamos jogar tudo aqui. Isso não dá para manter em 38 rodadas. Isso é óbvio, eu entendo isso, qualquer criança entende. Agora, o número de contusões musculares, vou deixar bem claro para que lá dentro do Palmeiras os caras não fiquem falando, mas o Piquerez superou. Não, musculares, chama muito atenção. Chama muito atenção. E para um tipo de jogo como o Palmeiras faz, que é muito físico, não é um jogo de beleza, né, de balãozinho, não, é um jogo de pressão, de ataque, linha direta, vamos, cruzamento por baixo, por cima, pressão, volume, escanteio, faltinha lateral. E é assim que o Palmeiras sempre funcionou nos últimos 4 anos, tanto nos títulos como nas remontadas, né? Então, faltou pouquíssimo, mais do que o frame da arbitragem que nós vamos discutir, Abel, regra 12, vou falar disso já. Para mim, a bola na trave do Murilo é que é o pecado do jogo.
né, diante de um adversário que se acovardou, que terminou o jogo com 4 zagueiros e se defendendo mal. Se defendendo muito mal, certo? Então, para mim, o mais que eu quero mais entender, e vou me debruçar nisso, é por que você tem um time que está abduzido em 3 jogos, some, que se o Fluminense jogasse contra ninguém, venceria por 1-0. O Vitória ganhou do Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. E o jogo contra o Flamengo foi ridículo. O Flamengo não teve adversário. Os 2 gols do Flamengo, mesmo assim, saíram em 2 erros do Palmeiras. É normal, o futebol é assim. Tá? Então, outra explicação. Por que o Richard Rios volta da Colômbia achando que é o Richard de Instagram? Precisava dele ontem. Precisou daquele Richard Rios lá do jogo na Colômbia. Então, perderam a mão, deram folga pra ele, pra quê?